Olá a todos, sou Martin Pino e agora vamos tratar sobre a discriminação genética de trabalhadores. O que dizem os Estados Unidos, o Brasil e a União Europeia? Mas antes de continuar, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e seus comentários são bem-vindos. Então, já tem a teoria de que num futuro breve a sociedade vai ser dividida, segmentada por DNAs, pela questão genética das pessoas. As pessoas vão ser discriminadas, segmentadas por causa disso. Inclusive, dá para ver muito claramente no filme Gattaca, Experiência Genética, do ano de 1997. Então, já tem bibliografia falando que os trabalhadores, ao serem discriminados pelo DNA, nem vão conseguir emprego e nem vão ser admitidos em instituições universitárias de ensino. Atualmente, isso já é realidade, em muitas empresas no mundo. Já no processo seletivo, é solicitado um fio de cabelo ou uma amostra de sangue do candidato-candidata para analisar o DNA do candidato-candidata, né? E claro, se o DNA é bom ou não, segundo o critério das próprias empresas, né? E dessa forma, o candidato-candidata passará para a segunda fase do mesmo processo seletivo. Caso contrário, não vão passar. Mesmo tendo o trabalhador sendo admitido, também poderá ser discriminado geneticamente. Afinal, o RH da empresa saberá de seus dados genéticos e, por causa deles, poderá ser promovido ou não. Essa questão de DNA é muito mais invasivo, né, do que a coleta de dados com chip implantado no corpo do trabalhador e também mais invasivo do que uma coleta de dados dele que estão espalhados na rede. Afinal, existe uma coleta de dados na rede que são dados estáticos em chip de trabalhadores, em qual o batimento cardíaco, a respiração, fluxo sanguíneo, tudo isso é fiscalizado o tempo todo. E aí já são dados dinâmicos. É diferente, mas o DNA é mais profundo ainda. Mas aqui nos Estados Unidos tem uma lei chamada de Genetical Information Non-Discrimination Act, também conhecida essa lei como GINA, que entrou em vigor em 21 de novembro de 2009, nos Estados Unidos mesmo. Então, de acordo com o título 2 da GINA, é ilegal discriminar funcionários ou candidatos por causa de informações genéticas. O título 2 da GINA proíbe o uso de informações genéticas na tomada de decisões de emprego, restringe os empregadores e outras entidades abrangidas pelo título 2, tais como agências de emprego, organizações trabalhistas e programas conjuntos de treinamento e aprendizagem em gestão de trabalho, de solicitarem, exigirem e adquirirem informações genéticas e limita estritamente a divulgação de informações genéticas. Na própria GINA, existe uma definição de informação genética. Então, as informações genéticas, segundo a GINA, incluem informações sobre os testes genéticos de um indivíduo ou de os testes genéticos de membros da família de um indivíduo, bem como informações sobre a manifestação de uma doença ou distúrbio nos membros da família de um indivíduo, ou seja, o histórico médico familiar. O histórico médico da família está incluído na definição de informação genética, porque é frequentemente usado para determinar se alguém tem um risco aumentado de contrair uma doença, distúrbio ou condição no futuro. As informações genéticas também incluem a solicitação ou recebimento de serviços genéticos de um indivíduo ou a participação em pesquisas clínicas que incluem serviços genéticos do indivíduo ou de membro da família do indivíduo. Também na GINA tem a questão da discriminação por causa da informação genética. Então, a lei na GINA proíbe a discriminação com base em informações genéticas quando se trata de qualquer aspecto do emprego, incluindo contratação, demissão, pagamento, designação de empregos, promoções, dispensas, treinamento, benefícios adicionais ou qualquer outro termo ou condição de emprego. Um empregador nunca pode usar informações genéticas para tomar uma decisão de emprego, porque as informações genéticas não são relevantes para a capacidade atual do trabalho de um indivíduo. Na GINA também tem um item sobre assédio por causa de informações genéticas. De acordo com a GINA, também é ilegal assediar uma pessoa por causa de suas informações genéticas.
O assédio pode incluir, por exemplo, fazer comentários ofensivos ou depreciativos sobre as informações genéticas de um candidato funcionário ou sobre as informações genéticas de um parente do candidato funcionário. Embora a lei não proíba provocações simples, comentários improvisados ou incidentes isolados que não sejam muito graves, o assédio é ilegal quando é tão grave ou generalizado que cria um ambiente de trabalho hostil, ofensivo ou quando resulta em uma decisão adversa de emprego, como a demissão ou rebaixamento da vítima. O assediador pode ser o supervisor da vítima, o chefe, né, um supervisor ou outra área, ou em outra área do local de trabalho, um colega de trabalho ou alguém que não seja funcionário, tais como um cliente, por exemplo, também. Um cliente, por exemplo, pode ser responsabilizado por assédio genético, por assédio pelas informações genéticas de um empregado numa empresa. Também, então, imagina sobre a retaliação, ou seja, é ilegal despedir, rebaixar, assediar ou retaliar de outra forma contra um candidato ou um funcionário por apresentar uma acusação de discriminação, participar de um processo de discriminação, como uma investigação de discriminação ou ação judicial, ou se opor à discriminação, né, no caso, tudo relacionado com discriminação genética. Também então, item sobre confidencialidade de informações genéticas, ou seja, também é ilegal para uma entidade divulgar informações genéticas sobre candidatos, funcionários ou membros. As entidades devem manter as informações genéticas confidenciais e num arquivo médico separado. Tá? É muito importante isso. No Brasil, na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, tem um artigo 5º, no inciso 2, especificamente, trata sobre a questão de dado genético. Está dentro do conceito de dado pessoal sensível, salientando que dado pessoal sensível, segundo o inciso 2 do artigo 5º da LGPD, é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, confissão religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Mas aqui nós podemos ir para o decreto 10.046 de 2019. No inciso 4 do artigo 2º, fala a definição de atributos genéticos. Está escrito literalmente atributos genéticos, que são as características hereditárias da pessoa natural, obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises científicas. Então, é muito importante salientar essa questão de uma definição sobre DNA ou informação genética no Brasil, mas sobre discriminação, nós temos a Lei 9.029 de 95, que proíbe a existência de atestado de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e da outras providências. Aqui fala outras práticas discriminatórias, não fala discriminação genética, mas entende-se que sim, está envolvido. No artigo 1º desta lei, fala o seguinte: é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória. Qualquer prática discriminatória, é importante salientar isso. E limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. E nós também temos a questão do consentimento na LGPD. No artigo 5º, inciso 12, fala que o consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Eu falo de consentimento porque o candidato ele acaba consentindo dar um fio de cabelo ou dar uma amostra de sangue para a empresa analisar o DNA dele. Então aí, na verdade, acaba consentindo, acaba dando voluntariamente pela questão do processo seletivo. Então isso é importante também salientar essa questão. Inclusive, na própria União Europeia, já indo para a União Europeia, temos a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 21 desta carta, fala o seguinte, no item 1,
fala que é proibida a discriminação em razão designadamente do sexo, raça, cor, origem étnica ou social, características genéticas. Aqui fala expressamente características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras. Pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual. Então, aqui na Europa já tem, inclusive, baseado nessa Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, justamente esse artigo 21, que fala, né, que é proibida a discriminação em razão das características genéticas, já existem regulamentos nacionais em cada estado a respeito disso, tendo como fundamento esta carta. Então, desejar que termino e tomara que tenha gostado e desejar, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e seus comentários são bem-vindos. Obrigado.